Amém. Lindo. Se o João Alexandre estivesse aqui, ia elogiar, hein? Queridos, graça e paz mais uma vez. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente vai ler dois trechos dessa carta. O primeiro está no capítulo 1, de 3 a 7, e a gente vai ler também o capítulo 4, de 1 a 5. Primeira Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7, em primeiro lugar. O apóstolo Paulo diz assim, para o jovem Timóteo: quando partir para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Dá um pulinho lá para o capítulo 4, de 1 a 5. Continua Paulo, na mesma carta: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante, Pai, da Tua palavra, pedindo para que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que a gente seja capaz de discernir o Teu Evangelho. Pai, fala com a Tua igreja nessa noite. Senhor, muda nossa mente, a nossa consciência. Deus e Pai, eu rogo ao Senhor, pelo poder do Teu Espírito, agindo nos nossos corações e nas nossas mentes. Nos conscientiza, fala, que a gente possa discernir a Tua voz. É o que eu peço por mim, por todos nós nessa noite, no bendito nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paulo, nesses dois trechos, e de maneira geral, nessa epístola como um todo, ele está muito preocupado com a questão da mentira, com a questão do engano. E ele não está falando de qualquer tipo de mentira, ele não está falando de qualquer conto da carochinha, como se diz. Ele está falando aqui de mentiras, de enganos sofisticados, de mentiras e enganos bem elaborados. Ele está falando de um tipo de mentira que é difundida, em que as pessoas elas caem nessas mentiras, elas entram nesse engano achando que estão acertando. Elas acreditam que elas estão fazendo o certo. Elas acreditam que elas estão servindo a Deus. Elas acreditam que elas estão defendendo aquilo que é de Deus. Mas elas estão sendo ludibriadas, elas estão sendo enganadas.
por doutrinas de demônios. É uma lógica tão demoníaca, tão satânica, que é algo tão poderoso que adentra nosso coração e mente. Paulo está falando sobre isso, adentrou o coração de fiéis através desses mestres engenhosos, usados por essas forças demoníacas, ou a partir de uma lógica demoníaca, para conduzir o povo para um caminho que o povo acha que é certo, mas é o caminho equivocado. É uma astúcia demoníaca. Se você acha que o diabo, que o demônio, ele vai aparecer assim, sabe, de vermelhinho, com caldinha, com tridente, vixe, meu irmão. Eu queria sugerir aqui, não é o momento, né? A gente tem lá um momento de indicação de série, de livros, de assuntos assim mais populares no nosso Sextou IBQ, né? Inclusive faz um tempinho que não tem, mas a gente tinha lá o Sextou IBQ, que eu queria sugerir para você assistir uma série. Não sei se é do teu gosto, mas eu vou sugerir. E vai valer a pena por causa do último episódio que passou. Quem já ouviu falar no Senhor dos Anéis? Uma obra clássica de um autor muito importante, o Tolkien, estudioso de literatura nórdica, que criou todo esse universo do Senhor dos Anéis, e está passando uma série recente num dos streamings aí famosos, que é Os Anéis de Poder. Provavelmente você deve ter visto os filmes, né? O Senhor dos Anéis. Puxa, eu passei horas ali na fila esperando todas as pré-estreias para meu pai me levar para assistir. E você conhece lá que na história do Senhor dos Anéis tem um representante do mal, que é o tal do Sauron, ou Sauron, que é o capetão lá da série, do filme, né? E no filme a gente não tem a parte da história em que ele forja os anéis. Nos filmes não tem isso. A série conta justamente quando ele forjou os anéis. Porque como que é a história, assim, bem resumidamente, não quero investir tanto tempo nisso, mas só para você entender. Dentro daquele mundo, ele criou vários anéis para os homens, ele criou anéis para os anões, ele criou anéis para os elfos, para os povos que viviam lá. E ele deu de presente esses anéis para eles. Anéis de poder, que davam uma capacidade intelectual superior, davam uma capacidade de entendimento, de força, de poder a mais. Só que ele criou um outro anel, o Um Anel. Que ele criou esse Um Anel para poder ser o anel mais poderoso que todos os outros e enganar todos. E ele depositou toda a sua astúcia, toda a sua maldade, todo o seu ódio na forja de todos os anéis que foram feitos. Então todo mundo que usava o anel achando que estava sendo poderoso, estava sendo enganado por ele. É mais ou menos assim a história. E nesse último episódio contou como que ele forjou os anéis. Gente, eu confesso para vocês, foi o 7º episódio, eu fiquei os 6 episódios falando, caramba, não parece que ele é tão mal assim. Nesse sétimo, ele aparece, se manifesta com toda a astúcia, com toda a perversão, com toda a maldade, dissimulação, enganando cada um que estava perto dele, entrando na mente, cauterizando as consciências, fazendo a pessoa se perder em si mesma, fazendo a pessoa se cegar. É uma coisa assim, ó, eu acabei o episódio e falei, meu Deus, que coisa demoníaca. Que coisa demoníaca. Um dos apelidos do Sauron é o enganador. Eu acho que se a gente quiser entender como que funcionam essas lógicas demoníacas que Paulo está dizendo aqui para a gente na carta, quem sabe essa série pode também contribuir para ilustrar você de como que a mentira, de como o engano podem ser uma perversão no meio da igreja. Como essas forças demoníacas ou essas lógicas demoníacas, como que elas atuam no coração da igreja de Cristo para desviar a igreja do caminho. Para desviar a igreja daquilo que importa. E Paulo está preocupado justamente com isso. Então Timóteo, ele tem que permanecer em Éfeso. Desculpe. Por quê? Porque a partir desse engano e dessas mentiras tem gente abandonando a fé.
Tem espíritos enganadores atuando no meio da igreja em Éfeso. Tem doutrinas de demônios sendo disseminadas. Tem mentiras sendo endossadas por líderes da própria comunidade e o povo está caindo nas mentiras. E as pessoas estão com a consciência cauterizada, a consciência bloqueada. Elas não conseguem perceber que é mentira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo está preocupadíssimo. Então, Timóteo, fique em Éfeso. A gente precisa de você lá, para você ser essa resistência a esse mal. E Paulo vai dizer nesse primeiro trecho que nós lemos, ele vai falar de falsa doutrina. Doutrinas enganosas sendo pregadas. Ele fala de mitos e genealogias intermináveis. Ele fala de especulações inúteis. Porque essas doutrinas falsas, esses mitos, essas genealogias intermináveis, essas especulações espirituais, é tudo uma inutilidade. Que só serve para causar confusão, só serve para causar divisão, só serve para enganar o povo e cauterizar a mente do pessoal. E Paulo, por fim, ainda nesse primeiro bloco, vai falar que esses líderes aqui, esse pessoal, faz afirmações categóricas de coisas que eles não fazem ideia. Porque o enganador não chega para você e fala assim, olha, tal, não, tá aqui, ó, é isso. Ele expressa para você uma convicção sobre aquilo. O olho brilha. O olho brilha. Aí você fala assim, não tem como não acreditar nesse cara. Olha o que ele está falando. É isso que está acontecendo lá. No segundo bloco que nós lemos, Paulo vai dizer sobre a hipocrisia. A performance, a máscara que eles estão usando, a mentira que eles estão fazendo. São hipócritas. Falam mentiras, ele comenta também. E chegam a proibir o matrimônio, porque casamento não é de Deus. Tiveram uma ideia lá, casamento não é de Deus, não casa não, que isso não é de Deus. Proíbem, e proíbem também, não coma também essas coisas aqui, isso aqui também não pode comer não. Tem que comer só as coisas que são sagradas, as coisas que são de Deus, tem coisa que não é de Deus. Inventam essas coisas mirabolantes. Gente, qual que é o meu ponto aqui? O ponto é o seguinte, nós, como igreja, temos que fazer uma constatação triste. Nós nos acostumamos com a mentira. Nós fomos treinados ao longo de décadas a acreditar em tudo que vem desse lugar aqui, ó. Tudo que vem desse lugar a gente fala, não, isso é verdade, sem questionar. A gente foi treinado, a gente se acostumou com ideias no meio da igreja absolutamente tolas. A gente se acostumou a discutir coisas e investir tempo, perdendo tempo com coisas, como diz o apóstolo Paulo, inúteis. A gente se acostumou a normalizar a mentira, a se submeter à mentira de maneira cega. E ao longo do tempo, o que isso provocou? A ausência completa da nossa consciência crítica, a nossa capacidade de poder olhar e falar assim, calma, meu amigo. Isso aí não, meu. Aí já está demais. A gente aprendeu a engolir tudo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? E ele fala, né, o Paulo, fazem afirmações categóricas. Testemunhos mirabolantes. Você lembra do ex-bruxo, que uma época aí, na década de 90, anos 2000, estava por aí, vendia os DVDzinhos. Quem lembra do tal do ex-bruxo, que falava e divulgava... Uma galerinha que lembra aí. Talvez você esteja envergonhado até de falar que você assistiu. Eu vi esse negócio. É o cara que falava que os maçons, eles tinham bodes e eles faziam transfusão de sangue lá dentro dos rituais. O cara falava isso da igreja, do púlpito da igreja. Ele falava que ele foi contratado para uma cantora de criança, né, apresentadora de TV muito famosa, que eu não vou contar para vocês quem é, vocês sabem quem é, que ela fez pacto com o diabo, que ele que ajudou a fazer o pacto. Você nunca ouviu falar nessa história? Já ouviu falar. Aí o ex-bruxo fala, e o que a gente faz? O que a igreja faz? De maneira geral, acredita, assimila, abraça. Poxa, olha, o cara se converteu mesmo. O cara era bruxo, o cara fez um pacto, agora o cara
de Jesus, glória a Deus, aleluia. Olha, você tem noção do que o cara está falando, gente? O cara está falando de transfusão de sangue com animal. Meu Deus do céu, olha, você pode ter toda a crítica, talvez, ao universo da maçonaria, mas, meu Deus do céu, olha o nível que chegou a coisa. Na igreja, teve o ex-satanista. Quem lembra do ex-satanista aí? O ex-satanista, ele falava o seguinte, falava que lá no Morumbi, no bairro do Morumbi, existe uma estrutura subterrânea, com salas secretas e caminhos, que os satanistas, assim, da alta magia no universo, estão fazendo coisas lá, dava datas do que ia acontecer. Gente, isso era normalizado, falado, e a gente acreditando. Coisas mirabolantes, coisas assim absurdas, coisas insanas. Não, porque tem gente fazendo rituais com crianças morrendo. Irmão, irmã, olha, a gente está diante da mentira, do engano. Quantos de nós perdemos tempo falando sobre isso, acreditando nesse engodo? Se ele sabe, cadê a denúncia na polícia? Se ele sabe o endereço, cadê o endereço? Se ele sabe quem é, cadê o nome e o sobrenome? Não tem. Por que não tem? Porque é mentira, é engodo, é enganação para ludibriar, para vender DVD, para chamar ele para ganhar oferta na igreja. Engano. E tem mais. Viagens que a gente acreditou ao longo de todos esses tempos. Vira o disco ao contrário, que o disco tem mensagens satânicas. Quem nunca? Quem nunca caiu nesse engodo? Que a Disney é do diabo. Gente, eu me lembro uma vez, eu era adolescente, jovem, eu estava lá numa reunião de jovens, aí tinha uma menina lá, muito bem de vida, família muito abastada, só que ela estava lá no PG da igreja. Aí ela tinha ido para Disney, nadou de braçada com Mickey, com Pateta, com Pluto, curtiu tudo que tinha para curtir, todas as montanhas russas. Aí chegou lá na hora do pastor de jovens, pô, eu fui lá para Disney e tal, meu, senti uma opressão, viu, meu? Senti uma opressão. Que opressão, meu, curtiu, tomou sorvete do Mickey Mouse, comeu tudo que tinha para comer, se divertiu para chuchu, viajou bem. Gente, engodo, mentira. Mentira. Qual que é o ponto? Isso tudo que eu estou falando para vocês, a gente dá risada. A gente ri, porque é engraçado. E até um pouco a gente fala, e eu falo, envergonhado de alguma fase da minha vida ter me aproximado desse tipo de coisa. Só que qual que é o problema? É a normalização da mentira. Se a gente acreditou em tudo isso que foi falado aqui, imagina o que a gente não vai acreditar. O que a gente vai deixar de acreditar desses caras, desses enganadores, dessas falácias? Percebe o problema? Como isso cauterizou a nossa mente ao ponto da gente não ter consciência crítica daquilo que sai dos púlpitos, daquilo que a gente escuta. Mentiras e enganos. Irmão, irmã, a gente tem que virar essa página. A gente não pode ser essa igreja. A gente tem que virar isso, tem que passar essa fase. A gente precisa vencer esses equívocos, porque as mentiras elas continuam. Os enganadores eles permanecem. E eu quero dar para vocês 4 exemplos de mentiras que a gente vive hoje em dia. Coisas que saem dos púlpitos, coisas que saem do meio gospel, coisas que saem do meio evangélico. Com qual intenção que eu estou falando isso aqui? Para a gente superar, para a gente parar de ser enganado pelo diabo, por Satanás, e começar a caminhar olhando para Jesus. Sair das mentiras do engano e ir para a luz da verdade. Primeiro engano. Mentira e engano dentro do mundo religioso. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Não casa porque não pode casar, porque não é de Deus. Não come porque não pode. Agora, quanta manipulação financeira. Quanto engano financeiro. Dá isso, faça oferta, participe da campanha. Dê tanto. Uma vez eu ouvi presencialmente de um desses grandes pastores: se você dá algo na igreja e não espera nada em troca, você é um idiota. Literalmente foi essa fala, dentro de uma igreja lotada. E as pessoas dando dinheiro.
Manipulação financeira, gente. A gente tem que se alegrar porque a gente está numa comunidade que tem transparência. Tem relatório financeiro. Porque todo domingo eu saio por aquela porta, o Ronaldo canta no meu ouvido, pastor, segura, pastor, pastor. Preocupação, zelo, cuidado, carinho e amor. Respeito. Respeito por vocês. Eu falei aqui na hora do momento de ofertório, quem sustenta essa igreja são vocês. O recurso financeiro que vocês colocam aqui, que vocês fazem mensalmente, fielmente, é algo que para mim, e eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a diretoria e da tesouraria, é algo que é santo. E cada centavo tem que ter prestação de conta para onde foi gasto. Se está dentro daquilo que foi combinado no orçamento. Porque é coisa séria. A gente não dá para cair nessa mentira, nesse engano, nessas manipulações financeiras. A manipulação do medo dentro da religião ainda. Gente que joga com medo que você tem de Deus. Manipula você, faz você fazer coisas que você não queria fazer, mas você faz com medo de Deus. Medo do pastor, medo do líder religioso. E essa manipulação, esse engano, essa mentira se transforma em repressão. Repressão. Repressão da sua vida. Repressão da sua felicidade. Repressão da sua liberdade. Tudo vai sendo tolhido em nome de um líder que começa a ter ideias exóticas. Ideias exóticas. Quer decidir com quem você vai casar. Quer decidir como você vai criar seu filho. Quer decidir que filme que você vai assistir. Quer decidir se você vai jogar um futebolzinho no domingo à tarde ou não. Quer decidir qual estilo musical que você pode ou não pode escutar. Reprimindo a tua vida, diminuindo, sabe, a tua liberdade, subtraindo ela. Tem um parente, uma tia minha muito querida, o pai dela tinha um problema de depressão. O diagnóstico foi feito errado, ele estava tomando uma medicação errada. Ele ficou coisa assim de 6 para 7 anos tomando a dose errada do remédio e se colocando dentro de todas as reuniões familiares assim, sabe, como alguém absolutamente retraído, deprimido por conta da medicação errada. 7 anos, talvez até mais. Acabaram 7 anos. Aí descobriram, mudaram, outra pessoa. Outro ser, parece que renasceu. A religião que reprime, ela faz isso. Ela vai roubar as tuas décadas. Ela vai roubar as tuas décadas. Se a gente não tiver antenado para esse tipo de mentira, de engano, a gente vai fazer a mesma coisa, sabe com quem? Com os nossos filhos. Nós vamos ser responsáveis por roubar anos preciosos da vida dos nossos filhos. Dizendo as coisas mais loucas, né? Eu me lembro, quando eu era criança, os filhos de alguns missionários muito preciosos foram em casa, chegaram na minha casa, estavam evangelizando a gente, viram os meus CDs. Isso aqui não é de Deus, isso aqui tem que jogar fora, isso aqui tem que ir para o lixo, isso aqui tem que queimar, isso aqui... Meu Deus, que evangelho é esse, gente? Criança falando para criança, percebe como a coisa chega num lugar triste, triste, triste. Temos que virar essa página, a gente não pode cair nesse engodo. O evangelho não é isso. O evangelho é liberdade, o evangelho é libertação. O evangelho é liberdade de consciência. Mas tem mais mentira, a mentira e o engano do mercado religioso. A gente aprende diariamente, cotidianamente, que a gente tem que comprar as coisas que são gospel. A música que é gospel é de Deus, o que não é, a outra não presta. Adesivo gospel, roupa gospel, é tudo gospel. A gente tem que superar esse engano, esse engodo. A gente tem que entender de maneira crítica, saber olhar, entender que existe um mercado. Um mercado. E que tem gente interessada que a gente se torne cada dia mais consumidor de um mercado. E não é uma verdade que a gente só pode consumir coisas que são produtos, itens, etc., evangélicos. Não é uma verdade isso.
Isso é um mercado, a gente tem que discernir isso e colocar as coisas no seu devido lugar. Porque esses engodos todos, muitas vezes, vêm de pessoas que lucram nesse mercado. Então, imagina só se uma grande gravadora gospel quer que você escute música do mundo. Música do diabo. Porque ela quer que você compre a música dela. A gente tem que saber discernir isso, perceber isso, para a gente não ser levado, para a gente não ser manipulado, para a gente não ser ludibriado. E ficar atento. Mais um engano dos nossos dias, o engano da ciência. A gente tem aprendido recorrentemente a demonizar a ciência. Achar que a ciência é uma coisa que a gente não precisa dela porque a gente tem Deus, a gente tem tudo. E é claro que a gente tem Deus, mas isso não significa que a gente tem que jogar a ciência no lixo de maneira nenhuma. Olha o problema disso. Já preguei sobre isso aqui. A questão das mudanças climáticas. Vocês estão vendo as alterações no nosso tempo. Quem não tossiu aqui nas últimas semanas em São Paulo? O que está acontecendo? Eu falei lá para vocês do Mad Max, né, daquele filme cheio de poeira que o mundo virou um deserto. Essa desgraça está começando, está chegando na gente. Está difícil de respirar, por quê? Porque tem mudança climática acontecendo, a gente está interferindo. Mas o que a gente fez ao longo das décadas? Quanto tempo os cientistas estão falando isso para a gente? Isso aí não, Deus vai pegar tudo fogo mesmo no apocalipse. Mentira, engano, fazendo com que a gente perca a rédea da nossa responsabilidade enquanto seres humanos. É a nossa responsabilidade. Cuidar do lixo, para onde o lixo vai, cuidar do nosso planeta, cuidar das árvores, das florestas, da qualidade do nosso ar. É a nossa responsabilidade. Mas a gente desprezou isso. A negação da vacina, das vacinas, como consequência. Não se vacina não, isso daí não tem nada a ver. Mentira, engano. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui foi para o Zé Gotinha quando era criança, lá tomar vacina com o pai e com a mãe. Aí do nada vem essa história de vacina e a gente, igreja, cai na mentira, replica a mentira. Ao invés de partilhar lá o culto no Instagram, partilha o fake news lá da vacina. Engano, mentira. A gente está negando aquilo que está nos fazendo viver mais. E venhamos, gente, por que a gente está aqui hoje? Você está com o celular no bolso aí, não é? Ciência. Você tem notebook, não tem? Ciência. Tem transmissão ao vivo aqui, não tem? Ciência. Tem hemodiálise. Ciência. Tem tratamento médico. Ciência. Tem operação da catarata. Ciência. Tem óculos. Ciência. Percebe? Energia elétrica. Ciência. Eu não estou aqui querendo exaltar a ciência como se ela fosse um ente metafísico a ser adorado e venerado. Ela tem seus defeitos. Ela às vezes acerta, às vezes ela erra. Tal. Faz parte do caminho metodológico para ela progredir, melhorar. Agora, demonizar isso, jogar isso no lixo, gente. E a gente nós nos tornarmos como igreja os responsáveis pela disseminação de coisa equivocada, nitidamente equivocada. Gente, pelo amor de Deus, precisamos virar essa página. Precisamos sair dessa fase. Precisamos ser outro tipo de comunidade, outro tipo de igreja. E ainda sobre isso, a questão que eu já falei aqui sobre a psicologia. Estamos no Setembro Amarelo, um momento de conscientização sobre a questão do suicídio. A ciência, os psicólogos, a psiquiatria, tem gente estudando isso, achando os melhores caminhos para ajudar no combate a tudo isso. A gente não pode demonizar a ciência, pelo contrário, é um engano e uma mentira que a gente cai. É uma conversa de Satanás que nos engana e faz a gente achar que está no caminho certo. Faz a gente achar que está num caminho bom. Por fim, última mentira e engano que eu quero comentar nessa noite, que a gente tem que tomar muito cuidado, tem a ver com esse e-book que eu vou disponibilizar para vocês. A questão
política. Meu irmão, tanto faz se você vota na esquerda, se você vota na direita, se você vota no centro ou se você não vota. Não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é com o engano e com a mentira. É gente usando a nossa fé para induzir você a votar em quem essa pessoa quer. Não admita usarem a fé, usarem o nome de Jesus, usarem as coisas da nossa fé como instrumento e senhas para provocar pânico, para provocar medo, para fazer você votar em quem querem que você vote. Isso é mentira, isso é engano, isso é manipulação. Isso é a gente se sujeitar a sermos ludibriados. Se você gosta da economia de um jeito, está tudo certo. Se você gosta de outro, está tudo certo. Se você acha que a solução para o problema da segurança é esse, está tudo certo. Se acha que é outra, está tudo certo. Tanto faz, como o que você acha para resolver o problema da educação no nosso país. Você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que discutir. Agora, usar a fé para poluir todas essas discussões complexas, para te induzir, sabe? É o famoso voto de cabresto. Eu já falei aqui desde 2019 e vou repetir. Como batistas que nós somos, esse púlpito nunca será utilizado para nenhum político pedir voto para você. Esse púlpito nunca vai ser utilizado para a gente fazer política partidária. Agora, o evangelho, ele tem que iluminar a igreja, a nossa consciência crítica, para a gente votar, não porque alguém está brincando com a nossa fé, mas porque você quer votar em determinado candidato A, B ou C. Não por causa da sua fé, é sua fé. Não deixem brincarem com ela. Porque é engano, é mentira. Oséias 4,6 vai dizer assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu sinto no meu coração, assim como Paulo escreveu para Paulo aqui, eu me identifico com essa frase, quando ele diz para ele: Timóteo, ordene a certas pessoas que deixem de ensinar. Que deixem de ensinar. Eu me sinto impelido nessa noite pelo Espírito, para poder trazer aqui para vocês uma mensagem como se o Senhor estivesse dizendo para mim: André, vai lá e fala. Coloca para trazer luz, para trazer clareza, para que a igreja consiga virar essa página e superar essas bobagens, dessas genealogias intermináveis, desses mitos, dessas coisas inúteis, para que a gente possa se concentrar naquilo que é bom, para que a gente consiga superar, sabe, essas loucuras e começar a ir para o bom senso. Para que a gente possa fazer como Paulo diz aqui, promover o plano redentor de Deus. É isso que a gente está interessado. Promover salvação, promover libertação, promover cura, promover, sabe, a ação do Espírito em nós. É isso que a gente quer. Não ficar perdendo tempo com essas bobagens e poluindo toda a nossa comunidade com essas tranqueiras que são inúteis e não nos levam a nada. Paulo vai dizer que o objetivo da ordem que ele dá para Timóteo, olha só, é o amor que precede um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E ele diz na sequência que eles se esqueceram disso. Que eles se esqueceram disso. Cuidado para você não perder a tua mente. Cuidado para você não ter a sua consciência cauterizada. Cuidado para você não ser ludibriado e cair no engano. Cuidado para que os Saurons que estão por aí não te enganem te dando um anel de poder. Não te enganem, entrem na sua mente falando assim: ó, isso é por aqui, ó, que caminho legal, que caminho espiritual. Aí você vai cair lá num precipício depois. Porque o Sauron não vai perdoar não, vai chegar no capítulo 7 lá e a casa cai. Ele mostra realmente a cara dele, quem ele é. E a perversão é grande. A maldade é inominável. A capacidade de perverter o ser humano é gigante. É gigante.
Não caia nisso, não caia nisso. Vamos virar a página comigo, vamos ser uma igreja diferente. Vamos ser uma igreja consciente. Afinal de contas, gente, não é suficiente a gente falar e aprender sobre o amor de Deus? Não é suficiente a gente aprender sobre a graça divina na nossa vida? Não é suficiente a gente aprender que a gente tem vida em Cristo Jesus? Não é suficiente para a gente poder viver uma vida cheia do Espírito? Não é suficiente a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos? Não é suficiente a gente aprender a viver uma vida ética? Não é suficiente a gente aprender a agradecer a Deus todos os dias pela vida, pela dádiva da vida? Por que a gente precisa de ex-bruxo, ex-satanista, de disco que vira ao contrário e dessas bugigangas todas? Por que a gente precisa jogar no lixo o Zé Gotinha? Por que a gente precisa se sujeitar a sermos manipulados por forças políticas que querem brincar com a gente? A gente vai deixar isso para fora. Esquecer esse assunto, virar essas páginas. Isso não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. Não é suficiente para você ter como mestre o nosso bom Jesus. Senhor, autor e consumador da nossa fé, dono da nossa vida. Não é suficiente a gente aprender que a gente tem um Pai amoroso, que nos aguarda recorrentemente na sua casa, para nos acolher, nos perdoar, nos amar, nos redimir, nos dar sentido na vida. Não é suficiente. Para que a gente precisa ficar girando o disco ao contrário? Vamos virar essa página. Vamos focar em Jesus. Vamos caminhar e deixar a consciência do Evangelho expandir dentro dos nossos corações. Expandir dentro da nossa comunidade de fé. Porque mais e mais pessoas precisam justamente disso que Paulo fala aqui. De um plano redentor de Deus, precisam desse amor, precisam desse coração puro e dessa boa consciência e de uma fé sincera, simples, ao mesmo tempo muito difícil, muito profundo, né? Que a gente pode demandar a vida inteira para refletir sobre essa simplicidade. Mas é disso que a gente precisa hoje e sempre. Não se deixe ser enganado. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça, se colocar diante do Senhor. Orar a Deus, sondar o teu coração, sondar a tua alma, pensar na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual. Quem sabe pedir perdão por tudo que você já disseminou, por coisas que você falou, por porções de tempo que você perdeu. Refletir. Vocês sabem que aqui, a partir disso que foi falado, ninguém quer te manipular. Ninguém quer usar o medo para te manipular. Você tem liberdade para sair daqui, ouvir a pregação que você quiser, do pregador que você quiser, na igreja que você quiser. Ninguém aqui vai tutelar a tua vida, onde você vai, o que você escuta, o que você faz. Mas será? Você não está precisando de um detox do mundo gospel? Um detox desse engano? Um detox dessa mentira? Purificar o teu coração? Será que você não está precisando, sabe? Diminuir as fontes que você está bebendo? Será que você não está precisando analisar? Se não tem alguns programas que você podia desligar, sabe? Não assistir. Será que você não está precisando, sabe? Entra lá no canal do YouTube da IBQ, assiste a pregação do César hoje de manhã.
rever outros sermões que foram pregados, assiste às aulas do IBQ Educação. Porque essa comunidade, meu irmão e minha irmã, está preocupado com coisas simples. A gente não quer perder um segundo da nossa vida com genealogias intermináveis. A gente não quer perder um segundo da nossa vida com mitos. A gente não quer perder um segundo da nossa vida com coisas inúteis. A gente não quer dar voz para espíritos enganadores. A gente não vai dar voz para doutrinas de demônios. A gente não vai dar voz para líderes hipócritas. A gente não vai dar voz para Satanás e a sua astúcia. A gente quer Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele que a gente cantou aqui. Viemos para adorar-te. Viemos para te adorar, Senhor. Pai de amor, quero orar pela nossa IBQ, Pai. A gente não tem poder na nossa mão para salvar o mundo, nem é o nosso interesse. A gente não quer ser também alvo desse tipo de lógica soberba e arrogante. Mas a gente quer fazer uma comunidade, Senhor, bonita e saudável, Deus. Pautada nessa fé que o Paulo fala. A gente não quer ser ludibriado, enganado. Senhor, a gente não quer cair no engano do diabo. Pai, nos dá uma consciência crítica, Senhor. Pai, Espírito Santo, através do Teu Espírito, penetra a nossa mente que às vezes pode estar cauterizada, Senhor. Nos livra desses engodos, nos ajuda a ouvir, a analisar, a testar os espíritos. Nos dá coragem para a gente ouvir dizer, não, isso não. Não concordo com isso, eu não aceito, isso não é o Evangelho. Nos dá coragem, Senhor, para a gente poder criar os nossos filhos de uma maneira santa, para a gente não replicar coisas inúteis. Senhor, nos dá discernimento, enche-nos da Tua sabedoria, para a gente viver na sobriedade do Teu Evangelho, cheios do Teu Espírito de vida, sabendo olhar e discernir, separar joio de trigo, ou menos discernir a qualidade do fruto da árvore, ou tão somente termos a coragem de ouvir coisas e afirmarmos categoricamente, mas que bobagem. Dá-nos isso como igreja, Senhor. Para que esse lugar seja um refúgio. Um lugar em que a gente consiga perceber amor, fé não fingida, humildade, simplicidade. Que assim seja. Amém.